Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder nas mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Muito bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria mais uma vez poder chegar até o seu lar, a sua casa, na nossa EBD em casa, onde aos domingos pela manhã nós temos o privilégio e a oportunidade de poder estudar a palavra de Deus através de uma das lições propostas no trimestre. E no domingo passado nós encerramos um trimestre e hoje estamos começando um novo. E mais uma vez, a minha alegria de ter aqui ao nosso lado nosso evangelista Abel Arruda, professor da nossa escola e coordenador também. E também ter aqui, ufa, graças a Deus, embelezando o nosso jardim aqui, né? A primeira professora mulher para estar conosco, a nossa professora Joselma, conhecida como Jo, que aceitou o desafio para estar conosco. E é claro que as outras mulheres também virão, é que elas são atarefadas, têm muitos afazeres, então nós temos que nos programar muito bem para tê-las aqui. E é uma alegria nesta manhã poder receber a professora Jo, a professora Bel, para estarmos aqui iniciando o novo trimestre. E você seja muito bem-vindo para estar conosco, pois a escola dominical só tem sentido se houver alunos, professores, os irmãos interagindo e participando conosco. E desde já, eu quero aqui já passar a palavra ao professor Abel para que dê um bom dia aos nossos internautas, dê as suas saudações iniciais. Bom dia, paz do Senhor, muito bom estar com vocês novamente. E bora lá, mais um trimestre começando para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente desenvolver a nossa fé e nossas atitudes diante de Deus. Que o Senhor Jesus esteja com você, com sua família, e que tudo que nós aprendemos aqui junto seja para enlevo da sua vida espiritual e que haja bênção na sua família. Deus abençoe vocês. Muito bem, também as considerações iniciais, o bom dia da professora Jo aos nossos internautas. Um bom dia na paz do Senhor para todos os ouvintes. Pedimos que vocês permaneçam aí do nosso ladinho, nos ajudando em oração, em intercessão. E estamos começando um trimestre. Creio que será um trimestre com muitas bênçãos para todas nós, porque nós sabemos que vai falar-nos de oração e uma das armas da igreja é a oração. Que o Senhor possa nos abençoar e receber a nossa adoração nessa manhã, em nome de Jesus. Muito bem, graças a Deus. Obrigado por você estar conectado. E você também pode compartilhar esta live, convidar os seus amigos, colocar aí o galo para cantar, para despertar os outros que ainda estão dormindo. Põe um relógio aí para tocar e despertando o povo para esta manhã de domingo abençoada. Lá fora já está um lindo sol, uma manhã abençoada, feita por nosso Deus. E o nosso Deus é maravilhoso e é por isso que nós agradecemos a Ele por estar aqui nesta manhã. E quero fazer aqui uma oração de agradecimento e também para que Deus nos abençoe no decorrer desse trimestre. Amado Deus e Pai,
Em nome de Jesus Cristo, a nossa gratidão a Ti pela oportunidade tão rica que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, por este privilégio tão grande de poder estudar e aprender a Tua palavra. E obrigado, Senhor, pelo Teu sustento, pelo Teu cuidado, e pedimos a Tua bênção para a vida dos nossos internautas, para nós que estamos aqui neste propósito, e no decorrer desse trimestre, que o Senhor venha fazer a Tua vontade em nossas vidas, nos ensinando em tudo e nos abençoando para a glória, louvor e adoração do Teu nome. Amém e amém. Vamos de música, vamos adorar o Senhor nesta manhã tão linda. Você tenha aí o privilégio, a oportunidade, a alegria de adorar o nome do Senhor nesta manhã, que Ele merece toda a honra, glória e louvor. Que hino nós iremos? 577. 577. Vamos adorar ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser nele confiar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares o altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares o altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então
hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares do altar. Maravilha. Que coisa linda, né? Que nesta manhã nós possamos viver esta mensagem poética, depositando no altar do Senhor toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, colocando tudo nas mãos do Senhor, sabendo que Ele cuida de cada um de nós. Nós já estaremos iniciando o estudo da nossa lição de número 1, da nossa nova revista desse trimestre, e você tem toda a liberdade para participar conosco, mandando a sua pergunta, fazendo aí a sua consideração, de acordo com o tema que nós estamos estudando, para que nós possamos interagir, fazer com que a educação cristã aconteça de forma bem dinâmica, tranquila, e nós assim estaremos juntos contribuindo para o crescimento dos alunos, dos professores, e desde já o nosso abraço a todos vocês que estão chegando agora e estarão conosco até o final. Fique aí, permaneça até o fim, que certamente Deus tem algo especial para as nossas vidas. E a nossa lição tem como tema desse trimestre os princípios divinos em tempos de crise. Vai falar sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. É um tema muito sugestivo, muito interessante para a nossa discussão, para o nosso aprendizado no decorrer desse trimestre. E o comentarista é o pastor Eurico Bergsten, em memória. Ele faleceu no ano de 1999. Ele tinha como nacionalidade, ele era finlandês, nascido em 13 de 8 de 1913, praticamente num período bem próximo aí da fundação das Assembleias de Deus no Brasil. Então nós temos aí esta lição que foi escrita na década de 90, mais precisamente em 93, e o pastor Eurico Bergsten, ele é o considerado o maior comentarista das lições bíblicas da CPAD. Foi um grande investidor no começo, quando a CPAD estava ainda engatinhando, e ele comentou 35 lições. É o recorde até hoje dos comentaristas, porque sempre há uma alternância, e naquela época havia uma necessidade muito grande de homens com conhecimento para poder comentar a revista da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, hoje dia 5 de julho de 2020, quando nós temos aqui como subtema, o primeiro tema desta lição, Daniel ora por um avivamento. E o comentarista, ele vai dizer que quando a perseguição sutil vem contra a igreja e os cristãos em tempo de crise, devemos clamar pelo avivamento espiritual sobre nós, para vencermos todas as investidas do inimigo. Que Deus nos desperte a oração e nos capacite a levar ao arrependimento este mundo que vive longe e distanciado do nosso Deus. Nós temos aí como texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo de número 16. A verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até sobre os poderes malignos. E você pode perguntar: pastor, como que a gente pode adquirir esta revista? Você pode fazer via internet, na própria editora. Nós temos livrarias aqui no Vale, ainda que as lições nas livrarias já estejam esgotadas, mas vai chegar uma nova remessa. Mas como ela é uma lição alternativa, porque a CPAD
não imprimiu, devido a esta pandemia, uma nova lição. Então sugeriu esta lição como uma lição especial para aqueles que estão fazendo live, para aqueles que estão estudando em pequeno grupo, para que nós pudéssemos continuar estudando e não deixar que o aprendizado da escola bíblica ficasse para trás. Então foi disponibilizado também na internet PDF. Se você quiser, depois você pode mandar para o nosso WhatsApp, você pode mandar no meu WhatsApp pessoal, 12997732581, e eu estarei mandando para você, disponibilizando para que você tenha o PDF dessa lição e possa acompanhar na sua casa conosco. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Daniel capítulo 9, versículo de 1 a 3, depois capítulo 6, versículo 10, capítulo 2, do versículo 17 ao 19, e também uma menção em Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Então a Bíblia você tem, e você pode acompanhar através da Bíblia, da Palavra do Senhor, conosco. Como toda lição, ela tem um objetivo geral. O objetivo geral é conscientizar os alunos sobre a necessidade, primeiro, de estudar a palavra. Segundo, em orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nestes dias trabalhosos. E essa também é a nossa oração, que Deus desperte você, a sua família, a estudar a palavra de Deus e também orar, buscando este despertamento e este avivamento espiritual para a sua vida. Objetivos específicos, ao final desta lição, você deve compreender esses objetivos. Apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. 2. Pontuar a resposta divina às orações de Daniel. 3. Destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então esses são os nossos objetivos específicos. Então você pode interagir conosco mandando a sua pergunta e participando desde o início até o final. E você é muito bem-vindo a esta EBD em casa aqui na Igreja do Areião. Na nossa introdução nós temos aí que os crentes fiéis, eles brilham como luz. Eu costumo dizer que o verdadeiro crente fiel, ele é como sal e luz desta terra, conforme Mateus capítulo 5, versículo de número 14, 15, vai falar que este cristão, ele deve resplandecer nesta geração corrupta e corrompida. E estas são as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve em Filipenses capítulo 2, verso 15, quando ele diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, a qual, olha aí a proposta, resplandeceis como luzeiros no mundo. Quando o escritor do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, fala que nós somos, ou os discípulos na época eram sal e luz desta terra, ele vai dizer que ninguém acende uma luz para colocar debaixo do alqueire, mas pelo contrário, professor Abel, esta luz precisa estar no lugar para iluminar a todos, e assim deve ser a vida do cristão. Ele tem que resplandecer, não a sua luz própria, porque ele não tem luz própria. A luz de Cristo que brilha na sua vida precisa resplandecer para este mundo corrompido, por este mundo pervertido, para que eles possam ver a luz do Senhor. Assim era Daniel no seu tempo, quando por volta do ano 605, 606, quando Nabucodonosor assumiu o trono do seu pai, que havia falecido, 605, 606 aproximadamente antes de Cristo, e começou os trabalhos e também as ações de Nabucodonosor para invadir outras cidades e expandir o reino, tornando-se o reino da Síria um dos maiores reinos do mundo na sua época, com força, com poder, com
com dinheiro, com exército. E neste período também, como o povo de Deus estava voltando as costas para o Senhor, Deus então permitiu que a nação de Israel fosse tomada cativa e levada para a Babilônia. E nessas levas era muito comum os reis agirem. Por exemplo, no começo das invasões do reino assírio, chegava a se levar todo mundo, Abel, todo tipo de pessoa, tal. Mas especificamente na Babilônia, eles procuravam levar os sábios, os jovens, as crianças, as pessoas que eram da linha ou da classe nobre real, para poder trabalhar no palácio e ajudar o desenvolvimento daquele reino. Então não era um cativeiro de prisão, mas era um despatriamento para levar esse povo lá, e eles ajudaram. E este é o caso de Daniel e os seus amigos, que eram jovens sábios, estudados, dedicados à ciência, de uma classe nobre do palácio, que foi levado por Nabucodonosor para poder então ajudar o desenvolvimento daquela região da Babilônia. E é interessante perceber que eles levavam, além das crianças, adolescentes e jovens, e deixava só aquela classe mais pobre, mendigos, aquele povo que não servia e não conseguia caminhar. Os idosos ficavam também, porque eles não conseguiam caminhar até chegar no reino que eles estavam levando cativos. E é interessante perceber que, ao ser levado cativo, os reis, os exércitos levavam essa classe nobre e de reis, e tinha algo interessante, porque havia sempre aquela perspectiva de uma volta, de um retorno. Então eles costumavam até castrar estes homens. Não podemos afirmar que isso aconteceu com Daniel e seus amigos, mas há uma probabilidade muito grande. Quando eles levavam, eles já tinham entendimento que raramente eles voltariam um dia para estar com o seu povo. Porém, Deus tinha uma proposta, Deus tinha um propósito na história de trabalhar na vida do seu povo durante este período do cativeiro que nós conhecemos, dos 70 anos, onde o povo ficaria cativo. E nós temos aqui então os períodos que são constituídos como as levas deste povo. A primeira leva aconteceu em 597, sobre o reinado de Joaquim. Depois nós temos a segunda leva em 586 a.C., sob Zedequias. E depois nós temos ainda uma última leva em 582 a.C., que foi até um momento de represália, quando houve o assassinato de Godolias, que era um rei colocado pela própria Síria, pela Babilônia, para poder reinar na região de Israel. E nós vemos isso em Jeremias capítulo 52, do verso 27 ao 30. E aí nós vemos que aqueles que eram contra o governo da Síria, Babilônia, eles se revoltaram e acabaram causando uma represária, e por causa disso houve essa terceira leva. E quando nós vamos olhar para o Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte foi levado uma quantidade de gente, e houve uma dispersão na história que nunca mais retornaram, que era o grande propósito. Mas Deus tinha na história um propósito com o Reino de Judá, que foi o reino que voltou, e hoje representa, Judá representa as 12 tribos de Israel, porque foi os únicos do Reino do Sul que foram para o cativeiro e depois retornaram também em levas, primeira, segunda com Zorobabel, depois o período de reconstrução com Neemias e daí por diante. Então, muito depois deste tempo, você vai ver no livro de Daniel, Daniel gozando de um elevado conceito no reino da Babilônia, mostrando o propósito para o qual ele foi levado lá, juntamente com os seus amigos, sendo um homem sábio, um homem de Deus, um homem dedicado à ciência, mas principalmente um homem que se tornou uma referência cristã num reino estranho.
E nós vamos ver aí no ponto primeiro, Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, pois o profeta Jeremias faz parte tanto de um período antes do cativeiro, que profetizou antes do povo ser cativo, e o povo não acreditava nisso, como também é um profeta do final do cativeiro, que profetiza o desfecho final do cativeiro para retorno deste povo. E ali ele profetiza no capítulo de número 29, verso 10, mostrando claramente que estava no propósito de Deus, após 70 anos de cativeiro, o retorno deste povo, o fim do cativeiro. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal algum que estivesse acontecendo em direção desta mudança radical naquela época. E nós podemos ver isso em Daniel capítulo 9, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, no versículo 1 ao 3, diz que no primeiro ano de Dário, ou Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então Daniel ora, entendendo que havia chegado o tempo do fim do cativeiro, para que o povo começasse a retornar, e Deus havia falado através do profeta Jeremias deste retorno, e Daniel entende então que está no tempo de Deus trazer o seu povo de volta. Então Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isto dava-lhe condição de orar, de buscar ao Senhor continuamente. Tanto que a Bíblia diz que a oração dos retos é o seu contentamento, conforme Provérbios 15, 8. E ele escutará a oração dos justos, conforme Provérbios capítulo 15, versículo de número 29. Daniel não se misturou com o paganismo, vivia conforme a sua consciência cristã, no temor do Senhor. E Daniel é considerado até hoje, à luz da Bíblia, um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos, como um modelo de homem de oração. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, independente das circunstâncias. E nós iremos no decorrer aqui das nossas lições, fazendo menção, todas as vezes que mencionarmos a oração, que Daniel tinha esta postura, tinha este compromisso diante de Deus, mesmo em tempo que era proibido orar. Você conhece a história do livro de Daniel, que Daniel se manteve reto diante do Senhor, buscando ao Senhor, acima de tudo, professor Abel. Sabe o que é interessante, pastor? Que às vezes a pessoa que está assistindo essa lição hoje com a gente, pode pensar, mas era Daniel, o profeta, o estadista. Mas precisamos lembrar que tudo começou com ele adolescente. Daniel tinha cerca de 15 anos quando foi levado como cativo. Então, para vocês, adolescentes, que por acaso ou estiver assistindo nesta manhã, começou tudo quando ele era adolescente. Depois que ele foi, a idade foi chegando, os anos foram se passando, mas começa com ele pequeno. Essa fidelidade, essa vida de consagração ao Senhor, apesar de estar a milhares de quilômetros longe da sua terra natal. Muito bem, e no capítulo 1, verso 8 de Daniel, olha que lindo. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A princípio o chefe dos eunucos ficou muito preocupado, porque caso Daniel e os seus amigos
não comesse as iguarias do rei, não bebesse o vinho do rei, porque eles preparavam esses jovens para depois de um tempo analisar se eles estavam bem, com saúde, fortes, para poder ajudar no trabalho do reino. E Daniel então pede que não comesse essas iguarias, mas simplesmente que eles comessem um tipo de alimento que já era daquilo da sua cultura. E o chefe dos eunucos fica muito preocupado, mas resolve aceitar o desafio por 10 dias. E depois de 10 dias, Daniel e seus amigos estavam melhores do que os outros. E assim ele permitiu que assim acontecesse, e Deus honrou o propósito de Daniel e dos seus amigos em não se contaminar. Olha como é importante esta abertura desse trimestre da Escola Bíblica Dominical, já trazendo princípios e valores para nós como cristãos. Uma postura de não nos contaminarmos com este mundo, com aquilo que o diabo oferece, com aquilo que o mundo propõe, mas estarmos retos e firmes diante da presença do Senhor, sabendo que o Senhor nos honrará à medida que nós tivermos uma postura assim. Não é, professora Jo? É muito importante com isso. certeza, pastor. Eu só queria fazer uma observação aqui. O que me chamou a atenção nesse ponto é que não é o lugar que faz a gente. Daniel, ali ele se manteve firme, com suas convicções, apesar de todas as circunstâncias. Sim. Então não é o local que nós estamos que vai dizer quem nós somos. Nós podemos estar aonde for, mas a presença de Deus, a nossa convicção do Deus que nós servimos, tem que estar presente em nossas vidas todos os momentos. Porque às vezes a pessoa fala assim, as facilidades, as circunstâncias me levam a crer em Deus. Mas aqui, pelo contrário. Pois é. Daniel não tinha umas circunstâncias favoráveis a ele. Contudo, ele permaneceu fiel. Independente, da situação. Eu ouvi alguém falando assim, ao ser corrigido por causa de uma atitude, aí a pessoa respondeu assim, mas eu faço isso porque eu tenho algumas pessoas, o meio que eu convivo, acaba me impulsionando para isso. Aí para você ver que a pessoa é influenciada, mas ela não consegue influenciar. E Daniel aqui tem uma postura num reino, numa pátria que não era sua, e ele consegue influenciar. Tanto que a Bíblia vai dizer que ele tinha um espírito excelente. E que por mais que buscasse alguma coisa que comprometesse a vida, a postura de Daniel, não encontravam. A não ser na lei do seu Deus, tentando pegar Daniel, porque ele era um homem de oração. Só que eles mal sabiam que um homem, uma mulher de oração, que é fiel diante de Deus, Deus também tem compromisso com ele, para poder responder e trabalhar. E aqui nós temos a estatura espiritual de Daniel, que o capacitava a enfrentar verdadeiros combates em oração. E Daniel é essa referência, esse exemplo, porque grandes combates de oração espirituais Daniel enfrentou e venceu. E combater em oração é você perseverar firmemente, não importando a situação que você está vivendo, onde você tem a certeza e a segurança que Deus estará contigo, lhe guardando. E muitas vezes nós vemos que as pessoas hoje têm dificuldade de combater em oração, de viver firmemente em oração, de ter uma vida de oração na presença do Senhor. Daniel alcançou livramento e vitória através deste ministério de oração. Ontem eu estava conversando com um amigo e ele estava relembrando de uns anos atrás o quanto a igreja se dedicava à oração, e também o próprio círculo de oração já tinha esse nome por causa disso, das mulheres que sempre combateram em oração em prol da igreja, em prol da sociedade, da salvação, do novo convertido, dos ministérios. E hoje, infelizmente, alguns grupos só são grupos de oração na internet, que às vezes acabam sendo grupos mais de fofoca do que de busca a Deus. E nós precisamos ter uma igreja relevante naquilo que concerne a oração.
Então, nós temos aí, resumidamente, no primeiro tópico, neste período em que Daniel estava vivendo, de transição de reino, depois na transição do próprio reino, Medos e Persas, com Nabonido, Belsazar, e é toda uma história aqui que vai mostrar a postura dele e dos seus amigos, sendo fiel a Deus, dizendo claramente que não iriam se prostrar diante do rei, diante das suas estátuas, não iria ceder às suas iguarias, porque eles tinham um compromisso verdadeiro com o Senhor. E houve então uma intervenção divina na história destes homens, na história desses servos de Deus que servem de exemplo para nós. Quando o próprio rei Belsazar, que assumiu o lugar do seu pai, que se retirava, ficava no oásis, e ele figurava como rei, até que ele proporcionou um banquete para 1000 dos homens nobres e líderes, e era um banquete com orgia, com prostituta, com tudo, e ele acabou pedindo, num dado momento da festa, que trouxesse os utensílios que Nabucodonosor trouxe do templo de Jerusalém para a Babilônia, para que eles tomassem vinho, para que eles estivessem ali. E uma das coisas mais terríveis que Deus irou-se foi o fato deles usarem os utensílios da casa de Deus, que posteriormente voltariam para a casa de Deus, para poder se banquetear naquela festa com orgias e tudo mais. E de repente então o próprio Belsazar vê uma mão escrevendo de forma sobrenatural uma sentença que nem ele nem os seus sábios magos compreendiam, porque na verdade era uma escrita um tanto diferenciada, que dizia Mene, Mene, Tekel, Parzim. E aí ele fica assustado, e Daniel, o professor Abel, era um dos convidados para participar dessa festa, e ele não foi. E naquela época, professora Jo, se você era convidado para participar de uma festa do rei, você podia estar doente, você podia ter um problema de família, qualquer coisa, mas você tinha que ir, porque senão você poderia morrer, porque era uma desfeita. E Daniel não foi. Tanto é verdade que depois que aconteceu o problema e ele ficou apavorado, tremendo, a rainha, a mãe, real, ela vem e dá um conselho para ele, dizendo: olha, na época de teu pai, não está falando de Nabonido, mas sim de Nabucodonosor, que era considerado o rei, pai de toda a nação, como Jesus também era chamado de filho de Davi, como um representante daquela nação da Síria. Diz para ele: olha, ele tinha um homem no reino, que era um homem sábio, dotado em ciência, cujo seu pai o fez como um dos sábios aqui do reino de maior expressão. E este homem é Daniel. Chama ele que ele dará a interpretação. Olha a relevância que Daniel tinha e o conceito dentro daquele reino, mesmo sendo alguém que não pertencia àquela pátria. Mostrando que é possível, independente do lugar que nós estamos, sermos e fazermos a diferença em nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada, para a gente resumir aqui, que esta escrita Mene, Mene, Tekel, Parzim eram medidas de peso. E aí Daniel faz aqui a associação às medidas de peso e diz: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado fostes na balança e achado em falta. A palavra Parzim como substantivo aqui, da palavra Peres, quebrar, vai dizer: dividido ou quebrado foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, onde já nascia uma nova transição. E diz a história que naquele mesmo dia Belsazar morreu, o reino persa assume, porque eles já estavam ali acampados, tinham baixado o leito do rio e entraram por baixo e saíram no salão e destruiu todos aqueles que estavam na festa, matando inclusive o rei. E aí Daniel, com esta revelação, com esta mensagem, ele mostra mais uma vez ser um homem de oração e um homem de Deus. É algo extraordinário que daria para a gente comentar aqui
muito tempo, mas não temos como ficar muito tempo comentando, mas dá para a gente perceber o quanto Daniel foi uma figura importante e um exemplo de oração para os cristãos de todo o tempo. Kézia, tem pergunta lá? Sim, bom dia, professores, bom dia, alunos. Temos aqui 55 alunos, certamente mais famílias juntos, né, assistindo. Sejam Correto. todos bem-vindos. Pastor, nós temos uma pergunta aqui do irmão Fernando Augusto. Ele quer saber se Daniel tinha conhecimento da vida de Jesus nessa época ou ele vivia o seu dia a dia. Então, na verdade, as profecias sobre Jesus, elas têm desde Gênesis. É claro que os profetas viviam o seu momento histórico e aquilo que Deus estava trabalhando com o seu povo. No Antigo Testamento, mais em Isaías, nós vamos ter uma evidência mais clara desta vinda do Messias. No período de Daniel, ele vivia a história do seu povo, o seu momento histórico. Então, a figura mais presente era a figura de Deus, que estava junto com o seu povo, que estava dando as diretrizes, que estava trabalhando, a despeito de nós termos na história do Antigo Testamento as teofanias ou a cristofania, que eram as manifestações de Deus ou de Cristo no Antigo Testamento, revelando ao povo. Então eu acredito que Daniel vivia mais o seu aspecto histórico com o seu povo, tendo Deus como figura principal. Temos também a participação do irmão Oséias Jacinto. Eu não sei se ele fez uma colocação ou faltou a interrogação aqui. Está dizendo assim: Daniel e seus amigos poderiam ter se dobrado diante das ordens, decretos e desejos do rei apenas. Obedecer, sabendo que Deus olhava para eles e o conhecia. Então, na verdade é uma colocação que ele faz e uma colocação muito assertiva. Porque eles poderiam se dobrar. Aí eu digo, só Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia? Não, muitos outros. E se só eles ali se destacaram, significa que os outros se dobraram. É como hoje, né, você colocar na igreja, num tempo desse de crise, ou se a coisa apertar mais, a pergunta, será que todo mundo permanece firme ou alguns vão ceder? Não, alguns já cederam. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, alguns já não estão orando mais, já não estão lendo a Bíblia, e já nem no culto querem vir. Então, na verdade, isso é possível acontecer, mas é importante quando Deus destaca homens que verdadeiramente mantiveram o seu propósito na presença do Senhor. E eu acredito plenamente que isso também aconteça na igreja de hoje. Nós temos homens e mulheres que, independente da situação, como a professora Jo disse, se mantém firme na presença do Senhor. Pastor, falando na questão da oração, a oração pode mudar o quadro da crise do nosso país? Por quê? Claro, a oração ela é fundamental. A oração, primeiro, ela é bíblica. Segundo, porque ela é uma arma poderosa que nós estudamos aqui na última lição da escola dominical sobre as armas da nossa vitória. Terceiro, porque foi o próprio Senhor quem disse ao profeta Jeremias, lá no capítulo 29, verso 7, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrarei. Deus está dizendo, estou levando vocês para o cativeiro, mas procure a paz enquanto você estiver lá. E orai por ela ao Senhor. Para quê? Porque na sua paz vós tereis paz. Ou seja, nós devemos orar pela paz do nosso país, do mundo, da nossa cidade, do nosso estado, pelos governantes, como a Bíblia assim nos autoriza e nos recomenda fazer. Então a oração ela é imprescindível em todo o tempo. Além do que, ela é o combustível que move a vida do cristão. Amém? Sendo assim, nós podemos ir para o segundo tópico. O professor Abel tem a oportunidade de poder falar aí do nosso segundo tópico, a resposta às orações de Daniel. Daniel teve resposta de oração? Sim. Será que quem ora tem resposta? Todas as vezes. Só que muitas vezes a resposta de Deus não é aquilo que nós estamos querendo, mas nós temos que nos submeter mesmo diante de respostas que nós não gostaríamos de receber de Deus. Então, queridos, continuando o estudo aqui desta lição, Daniel ora por um despertamento.
Eu fico pensando, quando a gente se volta para a palavra de Deus, a gente vê que sempre que o povo de Deus se encontrou em situações de adversidades, em situações de crise, o despertamento era o melhor caminho para eles encontrarem a solução, para eles conseguirem sair dessas situações de adversidades que eles viviam e vencerem principalmente os inimigos que sempre tentaram destruir a nação de Israel. Então, o nosso desejo nesta lição de hoje, não somente na lição de hoje, mas durante todo o trimestre, é que o Senhor Jesus desperte em nós este avivamento, esse avivamento que vem do céu, avivamento verdadeiro, para nós sermos fortalecidos na palavra de Deus, para nós sermos incentivados a termos uma vida dinâmica de oração, que eu vou falar um pouco sobre isso hoje, agora, e a capacidade de nós levarmos o Evangelho de Cristo para as pessoas que estão em crise, que tem um monte de gente sem saber o que fazer, tem um monte de gente querendo se matar, tirar a própria vida, porque não acha uma solução, e você e eu nós temos, a solução está em Jesus. Então meu desejo é que a gente cresça nesse sentido na palavra de Deus. Então o segundo tópico vai falar sobre a resposta que Deus deu às orações de Daniel. Olha que interessante, Daniel ele faz uma oração lembrando-se das promessas de Deus que estavam registradas pelo profeta Jeremias, como o pastor disse há pouco. Vamos ver que promessas são essas? Abra comigo aí na sua casa, Jeremias no capítulo 25. Jeremias no capítulo 25, versículos 11 e 12, e depois Jeremias 29 e 10, que o pastor também citou, mas não leu. Eu gostaria de ler com vocês. Então, primeiro Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. E toda esta terra, Deus falando através de Jeremias, virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. E no capítulo 29, no versículo 10, olha que o Senhor Jesus, o Senhor Deus diz através de Jeremias: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Ou seja, Daniel estava vivendo esse cativeiro que Deus falou que iria acontecer através de Jeremias, e ele, analisando a palavra do Senhor, a palavra profética de Jeremias, ele percebeu que já tinha se cumprido os 70 anos que Deus havia prometido que seria o tempo máximo que a nação de Israel ficaria cativa na Babilônia. Então, uma lição importantíssima que nós temos que aprender aqui com isso. Ora, nós sabemos que Deus, Ele atende às orações que são feitas conforme a vontade dEle. Se assim Ele quiser, Ele atende, porque Ele é soberano. Por isso nós precisamos aprender a orar como Daniel orou. Como, irmão Abel? Baseado nas promessas de Deus. Olha que interessante. Quando você está, por exemplo, estudando um texto e que tem alguma coisa que você não consegue entender, uma coisa muito misteriosa, uma coisa muito difícil de compreender, você vai para a palavra de Deus. Olha o que o Jeremias fala no capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se eu estou com uma dificuldade, eu dobro o meu joelho e falo: Senhor, o Senhor prometeu lá em Jeremias que se eu clamasse ao Senhor, o Senhor revelaria coisas grandes. Eu estou precisando dessa revelação. Então a gente ora de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as promessas que Deus já está feita na palavra dele. Olha outro exemplo. Por exemplo, eu posso ter ou você ter uma dificuldade no relacionamento familiar, na criação de um filho, principalmente filho adolescente, só a graça do Senhor, que falta sabedoria muitas vezes. Você sabe que não tem sabedoria, ou num problema de trabalho, profissional, alguma coisa assim. Aí você vai na palavra de Deus, e lá em Tiago, nós vemos lá Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu posso dobrar meu joelho: Senhor, eu estou precisando de sabedoria, e a sua palavra me diz que o Senhor tem para me dar. Então, são esse tipo de orações que Daniel fez, né, nesse caso aqui, quando ele se lembrou, né, e compreendeu que Deus havia falado com Jeremias: olha, só 70 anos,
Daniel começa a buscar a Deus nesse sentido. Então, queridos, mesma coisa também, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, bastante conhecido, que a Bíblia diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa linda. O que nós aprendemos aqui? Que Deus, Ele é soberano, né? E as promessas feitas por Ele, elas se cumprem de acordo com a vontade dEle. Mas eu preciso me apresentar diante do Senhor, como Daniel se apresentou, com temor, com reverência, com humildade, porque o Senhor é soberano. Ele dá a resposta, se é sim, se é não, se é espera, tá? E Ele não tem nenhuma obrigação de fazer qualquer coisa por mim e por você. Ele faz por misericórdia, Ele faz porque a palavra dEle, Ele vela para que se cumpra. Então, olha só como que Daniel se dirigiu ao Senhor, né? Ele fala assim: eu me dirijo, o pastor já leu isso aí, Daniel capítulo 9, versículo 3. Eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e com rogos, olha só que interessante, com súplicas, com implorações, com clamores e jejum, que está falando de sacrifício da carne, e pano de saco e cinza, que está falando de humildade e submissão. O que é isso, meus irmãos? É eu saber que Deus tem uma promessa, mas que isso não me dá o direito de chegar e prensar Deus na parede e falar: o Senhor tem que me dar porque o Senhor me prometeu isso na sua palavra. Não é isso. É eu chegar diante do Senhor com humildade, com temor, com reverência. Então, com a queda da Babilônia, como o pastor já disse, e com o início do governo Ciro, o processo de libertação do povo de Israel aconteceu muito rapidamente, deixando todas as pessoas surpreendidas e admiradas. Olha que interessante. Então alguém pode perguntar assim: Deus só libertou o povo porque Daniel orou? Não. Deus só libertou o povo porque Ele já tinha determinado isso, que Ele iria libertar o povo com 70 anos de cativeiro. Então tinha chegado aquele tempo de cumprir essa determinação. Olha só que interessante. Mas então, eu posso ter absoluta certeza que aquela oração que Daniel fez agradou muito a Deus. Por que eu sei disso? Porque não tenho dúvida nenhuma que Deus se agradou, porque Deus se agrada de quem se preocupa em conhecer as promessas dele e se preocupa em ver as promessas de Deus se cumprindo como Deus havia feito, porque isso exalta o Senhor. E é interessante, professor Abel, essa questão de Daniel. Por quê? Daniel orou quando, ao ler os relatos da história do seu povo, viu que Jeremias havia profetizado depois de 70 anos o retorno. Mas ele só orou no final do cativeiro porque ele já vinha orando desde o começo do cativeiro, né? Então Daniel já era um senhor com mais de 80 anos, idoso, mas continuava firme no mesmo propósito que ele tinha quando era adolescente. Então ele tinha uma vida de oração. Então, ao orar, é claro, isso agrada ao Senhor, porque mesmo no final da sua vida, o propósito dele diante de Deus continuava o mesmo propósito. Isso é um exemplo para nós cristãos, que nós temos que ter este propósito durante toda a nossa vida. É muito bonito quando passa-se os anos e você percebe aquela pessoa que ela se tornou idosa, mas ela continua firme no mesmo propósito que ela começou. Uma coisa também que me chama a atenção é que Daniel, ele orou porque ele creu. Ele creu que aquilo que Jeremias havia falado estava para se cumprir. Então, o que cabe à igreja, que cabe a nós, é quando nós formos orar, interceder, nós temos que crer. Temos que crer que a promessa de Deus e que a palavra de Deus, ela é pura, ela é eficaz e ela é verdadeira. Então, eu creio assim, que Daniel intercedeu, porque ele sabia já que Deus havia falado através do profeta, e ele creu que estava para se cumprir. Isso é maravilhoso. Isso é lindo demais. E a vida de oração que o pastor falou que ele tinha desde adolescente. Não é uma coisa assim que chegou, já estava velhinho, 80 anos, não vai acabar isso nunca, e foi buscar o Senhor. Não, ele já vinha orando, já vinha estudando a palavra de Deus, que é o que nós devemos viver. Muito bem, aí sim nós chegamos no primeiro ponto desse segundo tópico, quando o autor vai falar sobre a Bíblia relatar o que realmente aconteceu. Interessante isso, que o autor desta revista, ele vai reproduzir o que a Bíblia estava dizendo lá em Esdras, capítulo 1, versículo
de 1 a 3, descrevendo então as ações do rei Ciro, o decreto que ele promulgou, que ele escreveu, na libertação do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Acompanhem comigo a leitura, Esdras capítulo 1, versículo 1 a 3. Olha só, Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 3. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo? Seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha que maravilha. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Vocês sabiam, você que está em casa, que o profeta Isaías, olha que lindo isso aqui, lá no capítulo 45, você lê na sua casa, nós não temos tempo para ler aqui agora. Isaías profetizou acerca do rei Ciro, citando o nome de Ciro, cerca de 100 anos antes dele nascer, dizendo que Deus faria desse homem chamado Ciro, o rei persa, o rei da Pérsia, que conquistaria a Babilônia e libertaria o povo judeu do cativeiro. Isso 100 anos antes de Ciro nascer. Olha que interessante. E a história diz que o historiador Flávio Joséfo, que era um historiador judeu, ele afirma que Ciro libertou Israel quando ele ficou sabendo dessa profecia de Isaías. Eu não duvido, a Bíblia não diz isso, mas eu não duvido que uma pessoa chegar: olha, rei, 100 anos atrás, antes de você nascer, um profeta judeu falou isso, e imagina o impacto que causou nesse rei. Então, gente, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é linda, e que nós temos muito que aprender e estudá-la. E no capítulo, no ponto 2 desse segundo tópico, nós vemos conforme esta declaração de Ciro, que acabamos de fazer, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas, como a Bíblia diz, eu acho lindo isso, que Deus faz tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, como Paulo escreveu em Efésios, que foi a carta que nós estudamos no trimestre passado. Ele não apenas libertou o povo de Israel da escravidão, como ele havia prometido, mas também ele fez muito mais. Ele libertou o povo, conforme Esdras 1, nós acabamos de ler, mas também fez com que o rei Ciro desse permissão para reedificar o templo que havia sido destruído, arcasse com o custo da reconstrução do templo. Ele liberou dinheiro dos tributos para isso, e também autorizasse que os vasos sagrados que o pastor citou aqui, que Belsazar usou naquela bebedice toda lá, e que morreu por causa disso, Ciro autorizou que todos aqueles vasos de ouro, aqueles utensílios de ouro consagrados ao Senhor, fosse de volta para Jerusalém, a cargo de Zorobabel, que foi o governador nomeado pelo próprio rei Ciro. E olha que coisa linda, não foi somente a libertação do povo do cativeiro, foi tudo isso, porque o nosso Deus é Deus de abundância. Portanto, irmãos, eu quero encerrar aqui já, dizendo que nós precisamos aprender com Daniel a importância da oração em nossa vida. Porque orar é o quê? Orar é invocar o nome do Senhor Jesus, demonstrando confiança nele. Orar é interceder. Orar é dar graças a Deus com uma postura humilde e de gratidão. Orar é suplicar o favor de Deus, é aproximar-se e buscar a face, a presença do Espírito Santo. Orar é curvar-se em adoração. E orar, por último, é pedir misericórdia e perdão a Deus. Professor Abel, nós já fizemos uma pergunta ao pastor sobre que a oração ela muda a crise do país. E assim como mudou em Israel, então poderia mudar também a nossa situação se o nosso povo orasse. E aí eu pergunto, está faltando oração, está faltando crer? Porque a situação do nosso país permanece a mesma, se não piorando, né? Exatamente. Olha só, nós não somente podemos acreditar que Deus é poderoso para mudar a situação do Brasil, e não somente do Brasil, mas de todos os outros países, como foi feito com o povo de Israel, porque nós cremos que esse Deus é todo poderoso. Então, não somente
acreditar, mas também crer de uma forma profunda isso aí. Essa é uma das missões mais importantes da igreja, juntamente com a evangelização, é orar em favor de todos os países, não somente do país que você está inserido. E essa intercessão, essa oração deve acontecer durante toda a nossa vida, porque aquela batalha espiritual que falamos no trimestre passado, que é todos os dias, e nós temos que lutar, porque o mundo jaz no maligno, e nós temos que lutar em oração, esse combate em oração, para que o mundo, seja o Brasil, seja o resto dos países, não sejam influenciados por essa malignidade do diabo. Então, queridos, essa oração tem que ser constante, Mankésia, até que Jesus volte e implante o reino dele. Assim, quando ele estiver aqui no mundo, governando o mundo, que vai acontecer no reino milenar, não terá mais problema nenhum. Foi isso que Paulo quis dizer a Timóteo no capítulo 1, no capítulo 2 da primeira carta de Paulo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam clamores, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Amém. A Michele Rodrigues fez uma colocação aqui também bem importante. Daniel e seus amigos não se tornaram fiéis a Deus depois que foram levados cativos. Eles já eram fiéis antes. Isso prova que não estamos imunes às provações deste mundo, mas devemos permanecer fiéis em qualquer circunstância. Exatamente isso. Porque o fato de nós servirmos a Deus e sermos fiéis a Ele não nos isenta das lutas. Olha só, eles foram levados adolescentes, como escravos, como cativos, para um outro país. Não estamos brindados, não né, estamos aos brindados. problemas. Exatamente. Como no Covid agora. Isso atinge tanto quem serve como não serve a Deus. Exatamente. Até porque Deus deu a chuva, o sol para os ímpios e também para os fiéis. Agora, independente da situação, como os amigos de Daniel, Deus pode nos livrar, rei, da fornalha. Mas se Ele não nos livrar, não nos prostraremos. Por quê? Porque nós só adoramos e só servimos a Deus. Isso é postura de cristão, não é verdade? Pastor, vale ressaltar a questão da idade, né? Sim. Quando eles foram levados cativos, olha a idade que eles tinham. Adolescentes. Então fica aqui um alerta para os pais. Verdade. Né? Ficarem atentos, porque os nossos adolescentes, será que têm essa mesma convicção? É bom repensar. Será que os adolescentes estão influenciando os amiguinhos da escola ou estão sendo influenciados pelos amiguinhos da escola? Isso é algo muito interessante. Muito bem, gente. É muito assunto bom para a gente discutir. E nós vamos aqui resumindo, você vai interagindo. Agora o nosso tópico 3, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Com a palavra, a nossa professora Jo, que tem toda a liberdade para comentar esse tópico. Muito bem. Eu estive estudando e observando como que Deus é maravilhoso no decorrer da história da humanidade. A gente observa assim, aqui que o rei Ciro, ele foi despertado em seu espírito, como está registrado lá em Esdras, no capítulo 1, versículo 1. Então, o que me chamou a atenção aqui é que Ciro, ele foi um homem, já profetizado por Isaías, aproximadamente 200 anos antes dele nascer. E Ciro, ele era um rei ímpio. Ele não era da linhagem judia, não era da linhagem de Israel. Porém, Deus foi lá e o chamou. Deus o separou. Que a gente observa aqui que lá em Isaías, como Abel já referiu, Isaías 44, no versículo 28, Deus chama Ciro de pastor. E lá em Isaías 45, no versículo 1, Deus chama ele de ungido. Então era uma pessoa que às vezes a gente para pensar, mas poxa, ele não era da linhagem de Israel, por que ele tinha a ver com tudo isso, com esse cenário, libertador que Deus estava já no seu coração, decretando para a sua nação de Israel, para o seu povo escolhido. E nós, irmãos, temos que ter em mente que Deus ele é soberano. Nós temos que ter em mente que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele quer.
Então não cabe a nós, Deus ter escolhido ou não Ciro, podia ter escolhido qualquer outro. Mas quem foi Ciro? Ciro foi um homem valente, foi um homem estrategista, foi um homem sábio, que para ele invadir ali, né, a Babilônia, ele desviou o rio Eufrates. Então isso é interessante a gente pensar que até então a Babilônia era o império do momento, não porque falar o império, né, do mundo. Eles se achavam os bambambam, se achavam, né, os reis da cocada preta. Então a gente observa o seguinte, que eles tinham tanta convicção que eles eram intocáveis, que eles abaixaram a guarda. E quando eles abaixaram a guarda, Ciro aproveitou. Então esse homem, Ciro, que Deus levantou, que Deus chamou, que Deus escolheu para abençoar a nação de Israel, para libertar o povo daquele cativeiro de 70 anos que ali eles estavam. E eu acho interessante que Deus, os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Os propósitos do Senhor é algo que quando Deus determina, né, a vontade definitiva de Deus, ela não pode ser mudada. Né? A gente observa que quando Deus decretou, quando Deus escolheu, quando Deus determinou, se cumpriu. Aí eu paro para pensar nas nossas vidas, né, como cristãos, como servos do Senhor. De repente Deus falou, irmão ou irmã, família abençoada, algo que Deus irá fazer na sua casa, na sua família. Espera no Senhor, espera no tempo dele. A gente observa que a nação de Israel ficou ali 70 anos esperando, muito mais Daniel esperando o momento. E quando Daniel sentiu que o momento estava chegando, ele foi para o joelho, foi orar, foi interceder, foi pedir ao Senhor misericórdia. Mesmo que a história nos diz que Daniel não retornou para Jerusalém, mas ali ele ficou. Mas mesmo assim ele intercedeu pelo povo, ele ajudou o povo, ele abençoou o povo, né, através das suas orações, através da sua vida de submissão ao Senhor e através da sua vida de crença em Deus. Irmãos, nós temos que crer. Temos que crer nas promessas do Senhor. Temos que crer que aquilo que Deus falou, Deus vai cumprir. Porque Deus não é filho do homem para que minta. Pode ter na nossa concepção, nos nossos pensamentos, na nossa forma de ver, de pensar, de enxergar, que Deus está demorando. Mas Deus tem um momento exato. Deus tem um momento certo para Ele agir. Às vezes a gente pensa que não vamos suportar, que está difícil, mas o momento do Senhor vai chegar. Assim como chegou para a nação de Israel. Eu creio que não foi fácil eles viverem ali como cativos. Eu creio que não foi fácil para nenhum deles, nem para aqueles que viviam no palácio, nem para aqueles que, né, estavam fora do palácio, nem para aqueles que ficaram em Jerusalém, como o pastor falou na introdução, aqueles que eram, né, os menos favorecidos, aqueles que eram os pobres, eles ficaram ali cuidando da terra, lavrando a terra. Mas quando Deus determinou o retorno do povo, eu creio que o coração da nação de Israel se alegrou. Se alegrou porque eles puderam mais uma vez crer que aquele Deus de promessa, aquele Deus que fala e não falha, havia cumprido na vida deles a promessa que Deus havia dito através do profeta Jeremias. E nós vemos aqui, eu acho interessante que, a respeito, né, do poder de Deus, a respeito das promessas de Deus, a respeito da palavra de Deus, eu estive pensando aqui em Jó. Jó teve um grande diálogo com Deus, depois de um grande diálogo que ele havia tido com Deus, né, lá em Jó, no capítulo 42, versículo 1, ele fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus projetos ou nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado.
Então, igreja, o Deus que nós servimos é um Deus de propósito. É um Deus que fala e que cumpre. Então nós temos que crer nessa palavra e colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Assim como Jó, depois, se você pegar sua Bíblia em casa, começa a ler lá, o diálogo que Deus traçou com Jó a partir do capítulo 38, 39, 40, 41. E quando chegou no livro, né, de Jó, no capítulo 42, Jó compreendeu que Deus era um Deus que tudo pode, que nenhum dos projetos, nenhum dos propósitos do Senhor podem ser frustrados. E também lá se a gente for ver a palavra do Senhor, no livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 17, 25 e 32, há um relato da seguinte forma: o Altíssimo tem poder sobre o reino dos homens e o dá a quem Ele quer. Assim como Ele deu poder, autoridade, né, proeminência para Ciro, porque Ciro era ímpio, até então não conhecia o Senhor. Mas Deus, Ele dá o domínio dos reinos. Por quê? Porque Ele tem domínio sobre os reinos dos homens. Ele dá a quem Ele quer. Então a nossa confiança deve estar tão somente depositada em Deus. E a nossa mente, irmãos, nosso coração tem que estar ciente que Deus está no controle de tudo. Agora nós vamos aqui dizer para os irmãos o seguinte, que a igreja, né, a igreja de Jesus Cristo na face da terra, ela tem, irmãos, uma arma tremenda, uma arma poderosa. Que arma é essa? É a oração. Como foi dito hoje, que a nossa lição dessa manhã é voltada para a oração, né? Já foi dito aqui pelos nossos irmãos que nos antecederam, a respeito do momento, né, das crises que estamos atravessando, esses dias difíceis. Eu creio que quem está mais sentindo nesse momento a ausência da igreja é os irmãos da melhor idade, né? Os jovens, as crianças, porque os outros, né, que se enquadram nas outras categorias, eles têm a oportunidade de se inscrever no site e estar aqui no culto. Mas e aqueles que estão acamados, que estão impossibilitados por conta da idade, que estão possibilitados por conta de uma comorbidade, estão impedidos de estar na igreja? É um momento, irmãos, muito difícil que a igreja está atravessando. Mas nós temos em nossas mãos uma arma, que já foi feita hoje uma pergunta pela irmã Kézia, já foi respondida pelo Abel, que é a oração. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. E cabe à igreja orar, cabe à igreja buscar, cabe à igreja crer que Deus ouve as nossas orações. Agora aqui, no nosso ponto subtópico, dentro do ponto 1, que é a letra A, diz aqui que Ciro, né, passou a ver Deus como Senhor dos céus. Lá em Esdras, no capítulo 1 e o versículo 2, vamos ver aqui, mais uma vez, vamos ler aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Esdras, no capítulo 1 e o versículo 2, ele diz bem assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. E para mim eu tenho que, Ciro aqui, quando ele proferiu essas palavras, ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele reconheceu que ele não era nada se Deus não fora com ele. E nós temos que reconhecer que nós não somos nada se Deus não for conosco. Nós temos que reconhecer que nós não teremos força pela manhã para colocar os nossos pés fora da cama, para ficarmos de pé, se Deus não for conosco.
Nós temos que ter um coração grato a Deus, um coração confiante a Deus e crendo que Deus está conosco. Não interessa, não importa a situação que estejamos atravessando, temos que acreditar que Deus tudo pode. Professora Jo, é interessante a gente pensar aqui que nós não temos nenhum dado histórico e nem bíblico de que Ciro tenha se convertido ao Senhor. Na verdade, Ciro era um rei persa, uma nacionalidade diferente, que cultuavam deuses diferentes. Mas é interessante perceber que muitas vezes um ímpio, ele consegue muito mais facilmente, aqui como é esse caso, reconhecer que o Senhor é Deus, sobre tudo e sobre todos, e até o escolheu para construir um templo para a casa do Senhor, quando na verdade muitos daqueles que se denominam, professor Abel, cristãos, têm dificuldade de reconhecer Deus como Senhor dos céus, da terra, sobre tudo, sobre todos, ao ponto de depositar nele a sua confiança e entender os seus propósitos para a sua vida. Parece que às vezes um ímpio é mais fácil reconhecer do que um cristão, como no caso lá também de Elias, quando Elias estava todo chateado com Deus, querendo morrer e ir para a caverna, o bicho foi mais obediente que comeu a planta do que o próprio profeta. Então, às vezes, é umas coisas que acontecem na Bíblia que a gente fica até espantado, não é verdade? Prova disso é o próprio povo de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia, que é o contexto de hoje, por um dos motivos, crer mais nos ídolos do que no próprio Deus que o libertou do Egito. O próprio Deus que montou, que fez gerar aquele povo todo lá. Um dos motivos foi esse. Eles passaram a acreditar mais nos deuses cananeus, nos deuses egípcios, do que no Deus verdadeiro. Então, dando sequência, nós vemos aqui que Ciro, passou a ver Deus como Deus do céu, como Senhor do céu. Então eu vejo aqui, irmãos, que o verdadeiro despertamento, ele nos faz sentir as nossas impossibilidades. Apóstolo Paulo, certa feita, ele falou só: miserável homem que sou. Então, irmãos, nós temos que conhecer as nossas misérias, as nossas imperfeições, as nossas limitações, e entender que só o Senhor é soberano. Só o Senhor pode todas as coisas. E aqui a gente vê que Ciro, poxa vida, Ciro na época era o bambambam, mas mesmo assim ele reconheceu que ele só tinha condições de ter tudo que ele tinha, o poder que ele tinha, porque Deus havia dado para ele. E isso me chama a atenção, como foi a palavra aqui do pastor, que às vezes alguns irmãos, nós como igreja, às vezes temos dificuldades de entendermos isso. Mas aqui, na pessoa de Ciro, Ciro entendeu, o verdadeiro despertamento, e ele viu a grandeza de Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus grande, como diz as nossas crianças, é um Deus grandão. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Então nós vemos aqui que tem, Ciro reconheceu, o pastor Abel, irmãos em casa, Ciro reconheceu a grandeza de Deus. E Nabucodonosor já não foi bem assim. Não, foi bem diferente. Bem diferente. E eu fico olhando, irmãos, leia a palavra, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Você começa a ler, você começa a ver, descobrir, Deus vai te descortinando. Você vê como que Deus é tremendo e como que a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira. E até eu chamo a atenção aqui de um dos fatos que eu acabei falando, do rei Belsazar, no caso da festa lá existente, da revelação que teve da mão escrevendo, a interpretação de Daniel, o que era? Era para ele temer. Era para ele, não, então acabou a festa. Não, a festa prosseguiu, como se nada tivesse acontecido. Acho que isso daí não é nada. E acabou sendo surpreendido no mesmo instante em que acabou morrendo e acabou perdendo o seu reino, porque não deu a devida atenção àquilo que Deus falou e também não acabou desdenhando
daquilo que era sagrado da parte de Deus. Isso é muito perigoso, quando as pessoas acabam desdenhando de Deus, da sua grandeza, porque Deus, ele zela, como a professora Jo está dizendo aqui, em cumprir a sua palavra, a sua promessa. E na hora que Deus estabelece alguma coisa, não adianta, homem nenhum pode reverter isso. Verdade. Então nós vemos aqui que Nabucodonosor teve um sonho, né? Daniel foi chamado à presença dele, porque todos que passaram diante de Nabucodonosor não conseguiram, né, interpretar o sonho. E Daniel, um instrumento de Deus, foi usado e conseguiu interpretar esse sonho. Então eu observei o seguinte, irmãos, que no capítulo 27, versículo 27 do capítulo 4 de Daniel, depois que interpretou aquele sonho, pastor e Abel, ele deu um conselho ainda. Abel, abra bem, por favor. Vamos ler juntos. Daniel, capítulo 4, versículo 27. E depois você lê o 30. Então aqui a gente vê, observa, irmãos, que depois que Daniel interpretou o sonho, Daniel chamou Nabucodonosor e falou assim: olha, eu vou dar um conselho para o senhor. Leia, por gentileza, Abel. E o conselho é, Daniel 4, 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Olha só, igreja. Que coisa linda, né? Daniel Conselho ainda se compadeceu, né? ainda, Nabucodonosor. Falou assim: olha, rapaz, vem cá, deixa eu te dar um conselho. Abandona tudo isso, menino. Tenha um coração na presença do Senhor. Quem sabe, né? Se você se comportar desta forma, Deus pode ter misericórdia de você. Mas esse conselho foi Daniel, capítulo 4, versículo 27. Vamos ver lá no versículo 30, vou deixar o pastor ler, o que Nabucodonosor, pastor, falou. Daniel 4, 30. Diz assim: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Pronto, já foi reprovado. Já acabou. Já deu a resposta de reprovação. Ou seja, ele não atentou para o conselho de Daniel. Olha, mas a soberba dele... Pois não, pode continuar. Olha aí o 31. Falando ainda o rei, quando desceu a voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Deu nem tempo de esfriar, né? A sentença foi. Isso mostra, Jô, o que nenhuma autoridade constituída pode brincar com Deus. Porque Deus é um Deus justo, um Deus zeloso, Deus dá oportunidades, Deus permite que a pessoa se arrependa. Agora, se não fizer, a justiça de Deus vai chegar. Uma hora chega. E o que eu percebo aqui também, Daniel estava colocando a sua vida em risco. Por quê? Porque ele era alguém estranho, numa pátria distante e diante de uma grande autoridade, mas não deixou de ter ousadia e autoridade em nome de Deus em trazer para o rei os conselhos de Deus. Olha, se você fizer, Deus pode prolongar. Então está aqui. Mas aí o rei se mostra totalmente contrário àquilo que é colocado. E no mesmo instante Deus então passa o seu reino. Isso é muito sério. E eu vejo que nós, como servos de Deus, na nossa atual conjuntura, devemos ter essa postura de zelar pela verdade de Deus, de entregar aquilo que é de Deus sem medo. E saber que Deus, ele zela pela sua palavra. Se a pessoa permitir, amém. Se não permitir, que ela saiba que uma hora a justiça de Deus virá. Tem pergunta aí? Sim, falando na questão da convicção de Daniel, né? Entregando aquilo que Deus colocou no seu coração. O Oséias Jacinto, ele fez uma pergunta aqui nessa questão também, sobre a fé desses 3 moços que foram para a fornalha. Se eles dizendo essa palavra, né?
se o nosso Deus não nos livrar, de qualquer forma eles não se dobraram. Aí a pergunta dele é: eles tentaram Deus? Nessa... Quer responder, João? Fica à vontade. Olha, eu acho que não. Eu creio que eles tinham convicção do Deus que eles serviam. Porque é aquele negócio, quando você está diante de uma circunstância, diante de uma situação, você crê no Deus que você serve, correto? Então você se coloca nas mãos do Senhor e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser agir dessa forma, amém. Se o Senhor não quiser agir dessa forma, amém também. Por quê? Porque nós já estamos falando aqui desde o início da soberania de Deus. Deus faz o que Ele quer, irmãos. Deus, nós somos o vaso e Deus é o oleiro. Então Ele nos molda, Ele nos faz como Ele quer, da vontade que Ele quer e da forma que Ele quer. Eu creio, não sei se o pastor o Abel tem uma visão diferenciada, mas eu creio que eles não tentaram a Deus. Pode falar, Abel. Não tentaram. O que eu vejo é a aplicação da fé que eles tinham na prática. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: nós estamos dispostos a morrer por esse Deus que você está afrontando. Porque nós reconhecemos que o Deus que nós servimos não é essa estátua. Então, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não quiser, nós vamos morrer por Ele, porque nós já aprendemos desde criancinha que Ele é o único Deus. É assim que eu vejo. Então, na verdade, o que eu vejo ali não é nenhum ato de tentar a Deus. Pelo contrário, ali é um exercício da convicção que eles tinham em Deus. E eu vejo que Deus gosta disso. Quando a gente se coloca nessa posição, diante de todo mundo, da estátua, é algo assim muito tenso. E é claro que Deus conhece os corações, conhece todas as coisas, mas o testemunho de Deus diante da nação era algo tremendo, porque era muito decisivo. E eles dão uma verdadeira demonstração da convicção que eles tinham em Deus, deixando bem claro: Deus pode nos livrar. Essa convicção nós temos plenamente. E ainda, esta palavra é muito melhor, e ainda que Ele não nos livre, nós não nos dobraremos. Então isso é uma convicção fantástica. Então não há nenhum aspecto, Oséias, de tentação a Deus. Pelo contrário, é exercício de convicção e serve de exemplo para nós. Amém. Então nós vamos ver aqui também, a posição de outra pessoa, aqui falando de Saulo, Quem foi Saulo? Saulo foi um perseguidor da igreja, foi um homem sob autoridade, que pegava cartas, ia atrás dos servos do Senhor, perseguia a igreja. Ele fazia e acontecia. Mas teve um momento que ele teve que se prostrar diante do Senhor dos Senhores. Quando ele estava indo, na estrada de Damasco, aí ele caiu, se prostrou diante do Senhor. Aí ele falou: quem és tu, Senhor? Jesus falou para ele assim: eu sou aquele que você persegue. Ou seja, ele não estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Por quê, irmãos? Porque nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Nós somos servos do Senhor, nós somos a eleita, somos as escolhidas do Senhor, como igreja. E aí Saulo teve ali uma oportunidade de se redimir e se consertou. E o mesmo não aconteceu com Nabucodonosor. Mesmo depois da interpretação do sonho, mesmo depois do conselho de Daniel, a presunção, a soberba ainda estava presente no coração de Nabucodonosor. Com Saulo foi diferente. Saulo se prostrou diante do Senhor. E ali ele tornou-se uma bênção, nas mãos do Senhor, como nós sabemos já. E nós temos também aqui, eu estive vendo um outro exemplo de Isaías. Isaías, ele presenciou a grandeza de Deus lá em Isaías, no capítulo 5. Ele vê aquela visão maravilhosa. E ele tem uma hora que ele diz assim: ai de mim, pois eu estou perdido. Por quê? Porque ele viu a grandeza de Deus. Ele presenciou a grandeza de Deus. E é esse Deus, irmãos, que nós servimos. Esse Deus tremendo, esse Deus grande, que faz tudo por nós. Para aqueles que são seus servos, para aqueles que são obedientes à sua palavra.
E aqui no ponto B da lição nós vemos Ciro, ela é responsável pelos utensílios da casa do Senhor, né, pelos os vasos, que haviam sido roubados lá do templo em Jerusalém, né, como já foi falado anteriormente. Está registrada lá em 2 Crônicas, no capítulo 36, o versículo 18. Esses vasos, irmãos, eram vasos valiosos. Mesmo assim, Ciro queria devolvê-los para a casa do Senhor. Ciro podia muito bem manter esses vasos ali, porque já estavam ali mesmo, já haviam sido retirados do templo em Jerusalém. Mas Deus moveu o coração de Ciro, e Ciro permitiu que todos aqueles utensílios pudessem serem retornados a Jerusalém. Eu vejo aqui que não foram tão poucos utensílios assim, não. Foi um total de 5.400 utensílios, entre tudo. Entre os vasos, entre as bacias, todas as preciosidades que havia sido retirada do templo em Jerusalém. Irmãos, vocês já imaginaram a riqueza que era esse templo em Jerusalém? Havia sido construído por Salomão. Vocês lembram que Deus tocou no coração do povo, e o povo começou a levar oferta, levar oferta, levar oferta. Teve voz que falaram assim: olha, não tragam mais, chega, basta. Então ali, Salomão foi usado por Deus para fazer uma coisa tremenda. Naquela época foi algo tremendo. E quando Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor e seu exército, ali eles destruíram tudo e levaram todas essas riquezas para Babilônia. E ali eles colocaram no templo dos seus deuses, né? Seus deuses pagãos. E ali ficou os utensílios. Mas quando Ciro foi ali, invadiu Babilônia, conquistou Babilônia, ele permitiu, né, a devolução desses vasos, dessas preciosidades que estavam ali na casa do Senhor. Isso está registrado lá em Esdras, no capítulo 1, versículo 7 ao 11. Por favor, os irmãos, confiram em suas casas. Depois nós vemos aqui, irmãos, também Zaqueu, né? Quando Zaqueu teve um encontro com o Senhor, ele falou assim: olha, Senhor, se porventura eu defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicado. O que nos diz isso? Nos diz que quando a gente tem um encontro com o Senhor, Deus transforma os nossos corações. Deus transforma o coração daquele homem, daquela mulher, que às vezes a sociedade não dá nada por ele. Às vezes a gente acha que não tem como Deus agir, como Deus transformar. Às vezes a gente acha que daquela vida ali não vai sair nada de bom. Mas Deus vai ali e Deus muda a história. Assim como mudou a minha história, mudou a história do Abel, mudou a história do pastor Júnior e mudou a história de muitos irmãos que estão em casa. Aqueles que sabem que Deus o transformou, né, num vaso de honra, num vaso de glória, sabe do que eu estou falando. E é assim que Deus faz. Deus transforma o coração do homem. Então nós observamos que, diante de tudo isso, né, que nós falamos aqui da lição desta manhã, irmãos que estão em casa, jovens, adolescentes, nós temos que ver que na história da Bíblia Sagrada, na história do povo de Deus, Deus sempre tem se mostrado com mãos fortes. Deus sempre tem cumprido o seu desejo na vida de cada um. E aquele que ainda não recebeu uma resposta do Senhor, pode ficar convicto que Deus irá te responder. Nós vemos aqui que todos aqueles vasos, utensílios que foram roubados, a verdade é essa, eles foram roubados do templo de Jerusalém. Agora Ciro, com o coração movido, o coração transformado, ele permitiu, não somente os vasos, né, mas como foi dito anteriormente, que todo povo que quisesse poderia retornar à sua cidade natal. Né? Eu não sei se os irmãos têm algo mais a completar. Eu acho que é isso. O professor Abel chegou a dizer que todo investimento para a reconstrução do templo, né, as ordens dadas, o povo retornando, acabou sendo Ciro um verdadeiro instrumento que Deus usou para realizar a sua vontade. Nós já estamos chegando já aí aos finalmente da nossa escola, mas eu acho que desde o começo da lição até o final,
A paz do Senhor primeiro, bom dia. Pode entrar, não tem problema. Se assente. Já que nós estamos terminando. Acabou de dar uma queda de energia. Muito bem, meus irmãos. Desculpe por esta falha técnica aqui, porque acabou a energia, deu um apagão de repente e voltou. Então acaba caindo a conexão. Então, por gentileza, nos desculpe aí. E nós estávamos aqui já nos finalmente, encerrando a nossa escola bíblica dominical para a gente fazer as últimas considerações aqui. E estávamos fazendo o comentário aqui sobre a instrumentalidade do rei Ciro em trazer os utensílios da casa do Senhor, liberando tudo, como a professora Jo disse bem claro, que valia muito dinheiro, utensílios de prata, de ouro, algo assim que era uma relíquia, e ele poderia deixar no santuário lá dos seus deuses, lá que Nabucodonosor colocou, mas permitiu o retorno, e não só isso, o financiamento e a construção do novo templo, que historicamente falando, foi o tempo que depois Jesus acabou adentrando uma construção suntuosa, algo maravilhoso, assim como Salomão havia construído. Então a professora Jo aqui já vai concluir aí, para a gente poder então já agradecer os nossos internautas. Obrigado por você que está aí firme e mesmo com essa queda de energia e também de conexão, você permanecer aí conosco. Muito obrigado, Jo. Muito bem. Então, eu só tenho aqui uma mensagem, né? Para concluir a minha fala para os irmãos. Que hoje, nos dias que estamos atravessando, né? Na atualidade, a igreja ela precisa ter um despertamento espiritual. Lá no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 11, fala-nos que a nossa salvação, ela está agora mais perto de que quando aceitamos a fé. Então nós temos despertados, porque o Senhor está vindo buscar a tua igreja. E a igreja, irmãos, ela não pode estar sofrendo ou não pode estar envolvida por uma letargia espiritual. Nós não podemos perder o fervor, mas devemos continuar em oração e crendo nas respostas do Senhor. John Wesley, ele falou o seguinte, que a oração, ela é o oxigênio da alma. Então, devemos ter as nossas vidas em constante oração. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, e muito obrigada pela companhia de vocês. Muito bem, Kézia, tem aí uma pergunta final, alguma coisa que foi passada pelos nossos irmãos? A gente já fala sobre isso. O irmão Fernando Augusto tinha deixado uma pergunta aqui a respeito da volta de Daniel. Por que Daniel não voltou para Jerusalém? Então, primeiramente porque não era o propósito de Deus que Daniel voltasse. Segundo, porque Daniel já era idoso, com mais de 80, 85, 88 anos aproximadamente de idade. E a volta era caminhando. Imagine, um idoso não teria como, né? E dentro do propósito de Deus, foi o tempo que Deus também estabeleceu para que ele ficasse lá na Babilônia e servisse como instrumento de Deus enquanto estivesse ali. Porque esta volta
geralmente teria que ser de pessoas mais novas, não era fácil o processo de reconstrução e também de retorno, e então, por causa disso, Daniel não voltou. Pergunta aí, final, alguma coisa? Mas fala, porque estava a pergunta do tópico 3. Tem mais alguma coisa aí? Sim, a pergunta final a Jo já mencionou, mas vamos dar mais uma enfatizada na questão. Você acredita que os crentes da atualidade, a igreja, precisam de um despertamento espiritual? Por quê? Kézia, precisa sim. Então, o que eu estava dizendo para os irmãos é o seguinte, que tem duas formas da pessoa demonstrar, né, a espiritualidade dela. A igreja precisa ter uma vida despertada espiritualmente. Então, a gente observa que o sono espiritual é muito perigoso. A igreja não pode estar numa dormência espiritual, né? Vou falar aqui rapidinho, porque eu sei que o tempo já foi. Eu observo aqui que Eli, quando dormia, a lâmpada do templo se apagava. Sansão, quando dormia no colo de Dalila, a sua cabeleira era cortada. Jonas, quando dormia no porão do navio, o navio era despedaçado. Saul, quando ele dormia, Davi foi até a sua presença, tirou dali a sua lança e ainda cortou um pedaço da sua túnica. Então o que isso nos demonstra? Que a nossa vida espiritual, ela não pode estar adormecida. Mas nós não podemos, irmãos, perder o fervor. A igreja tem que ser uma igreja de oração. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele retirou-se para orar. Quando ele retornou, ele questionou: nem uma hora podeis vigiar comigo? Então cabe a nós, como igreja, principalmente nesses dias que estamos atravessando, que tudo nos mostra que Cristo está voltando. A igreja não pode estar sofrendo de uma letargia espiritual. O que é a letargia? É um sono profundo, é uma vida de inércia, é uma vida sem sentido, uma vida sem busca da presença do Senhor. Espero que tenha sido claro. Se os irmãos quiserem complementar, fique à vontade. Amém, está muito claro aqui. Então fica essa mensagem na abertura da nossa EBD desse trimestre, a nossa EBD em casa, que é muito importante, é imprescindível para a igreja, para o cristão, você ter uma vida de oração e também ser despertado na sua vida espiritual para tudo aquilo que nós estamos vivendo, para o nosso contexto histórico, social, e em todo tempo nós temos que ter uma postura cristã assertiva, a exemplo de Daniel, que é um exemplo para todos os cristãos de todas as épocas. E eu quero desde já agradecer a sua presença, você que até agora ficou conectado conosco, você que vem participando, interagindo, mandando a sua pergunta, e também agradecer aos nossos professores Isabel Arruda e também a professora Jo, dando aí as suas considerações finais, agradecendo os nossos internautas também. Abel. Obrigado a vocês que ficaram conosco até agora e que essa lição fique bem viva no seu coração, no meu coração, quando nós aprendemos que Daniel, desde adolescente até a sua velhice, até o fim da sua vida, foi um homem de oração que orava 3 vezes por dia. Tem gente que não ora nem uma vez por mês, que dirá 1 vez ou 3 vezes por dia. Então, queridos, que Deus nos ajude a buscar esse despertamento, que não adianta nada a gente aprender e não colocar em prática. Que o Senhor Jesus comece comigo, que eu seja despertado para a glória do nome dele. Deus abençoe você e sua família. Muito bem, as considerações da professora Jo, agradecendo os internautas. Quero agradecer a participação, o convite, a oportunidade que foi me dada nesta manhã. Eu espero que as minhas companheiras, quando obtiverem também o mesmo convite, não rejeite, viu? Porque falar da palavra é maravilhoso. Eu quero deixar para os irmãos essa manhã o seguinte: antes de qualquer coisa, ore. Depois de qualquer coisa, agradeça. Porque isto é o que todo cristão fiel tem que fazer no seu dia a dia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós temos ali 2 pedidos de oração e nós iremos orar e agradecer ao Senhor. Diga aí, Kézia. O irmão Cláudio Abreu pede oração por sua mãe que não está passando muito bem. Vamos orar por ela. A irmã Rosiane também pede oração
pela sua família. Vamos orar. Eu também quero pedir oração pelo meu tio Expedito, que está internado, ele é lá de Osasco. E também continuar orando pela família da Noeli e do irmão André. Muito bem. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, a nossa gratidão a Ti por este privilégio, por esta oportunidade tão rica de estarmos aqui conversando a respeito da Tua Palavra, juntamente com os nossos irmãos que estão conectados nesta live. Agora queremos apresentar esses pedidos de oração